Quero dar as boas-vindas a essa jornada singular, convidando você a explorar os bastidores de uma cidade que guarda um rico acervo cinematográfico. Itabaianinha, um lugar onde a realidade se mistura com o imaginário, revelando cenários que ecoam para além das telas. Nessa viagem, através da história cinematográfica local, testemunharemos como Itabaianinha é muito mais do que um pano de fundo, mas uma verdadeira protagonista, silenciosa e enraizada na memória coletiva e daqueles que aqui passaram. Faltou a palavra cinema na nossa escadaria, porque Itabaianinha também é conhecida como a cidade do cinema. E nesse documentário você vai fazer uma viagem encantadora e misteriosa pela sétima arte. Convido vocês para assistirem agora o documentário Itabaianinha, a cidade do cinema. O projeto hoje do documentário Itabaianinha, Cidade do Cinema, não se resume a Anderson, se resume a outros fatores. Na cidade de Itabaianinha, outras pessoas fizeram filmes, estão fazendo hoje a nova geração. Então, tem uma veia sobre o cinema em Itabaianinha, isso é destaque. E uma das motivações sobre a questão de fazer um filme é que eu sempre gostei de filme, sempre fui fã, né? Sempre gostei de escrever. Em 2008, quando eu escrevi o primeiro filme, e nessa gravação do filme chamava a atenção da cidade, a gente estava vestido de roupa do exército e a polícia parava e perguntava: o que é que vocês estão fazendo aí? A gente está gravando uma cena de um filme. Que filme? Porque se no interior você fazer sétima arte é complicado. E aí teve uma cena bem interessante que foi o destaque, que foi a perseguição a um marginal aqui, local, que a polícia veio com os helicópteros. E aí eu escrevi no roteiro uma cena de perseguição e coloquei os helicópteros. Tive que usar a criatividade, porque a gente não tinha recurso, era um filme amador. E aí no filme tinha helicóptero, tinha carro, e eu penso, como você fez esse filme? Com a criatividade e a participação de todos. Então assim, uma coisa que me motivou foi eu sempre gostar de cinema, e o segundo fator foi o apoio incondicional dos moradores da cidade. Foi muito gratificante receber o convite do meu amigo antes, quando ele falou para mim que estava escrevendo um filme. Eu digo, eita, coisa maravilhosa. Eu fiquei muito entusiasmado, alegre, feliz, porque era um filme da nossa cidade. E outra coisa que me chamou a atenção, em alguma cena, foi uma vez que estava acontecendo um rapaz que estava sendo procurado pela polícia. Na nossa cidade estava tendo um helicóptero. Eu disse, aí Anderson ligou para mim, vamos logo, vamos lá filmar. Digo, o quê? O helicóptero, o rapaz botar no filme. E aí pegamos uma moto, meio-dia, deixei de comer, e aí vai lá para um povoado e subindo lá para Pioneira, que é uma serra, e tome filmagem, e a moto sobe e desce, meu Deus, e o pessoal com aquela arma, eu digo, se entra tirar na gente, e a gente foi lá, capturou as imagens, e essas imagens nós usamos no filme, que foi muito gratificante, alegre, e ao mesmo tempo também perigoso. Anderson tinha essa ideia de fazer esse projeto do filme, e desde sempre eu apoiei ele. Estava do lado dele, e escrever esses roteiros era uma consagração para o filme. Então, o que me fez escrever foi isso, a vontade de acertar, a vontade de estar junto com ele quando ele acertasse. 15 anos atrás, né, naquele tempo, poucas oportunidades, na cidade do interior. Sei que com 17 anos surgiu um filme, assim que todo mundo ficou, como que vai ser isso, um filme na nossa cidade? Um amigo nosso, Anderson, foi o roteirista do filme, criou essa ideia, né? E todo mundo abraçou, não só nós como atores, mas também toda a cidade, todo mundo queria participar. E a maior motivação mesmo foi uma oportunidade, né? De você aparecer numa TV, quem sabe, alguma coisa do tipo, porque veio televisão entrevistar a cidade por conta do filme. Fico muito feliz por ser escolhido desde o primeiro filme como coadjuvante. No segundo filme já fiz uma participação um pouco maior, até chegar no terceiro filme e ser um dos protagonistas, né? Que tinha Totó também, que era a parte do protagonista do filme junto comigo.
Esse foi uma grande motivação, de quem sabe um dia não poderia me tornar um ator, se eu me saísse bem. Isso aí me incentivou a me dedicar nas gravações, de decorar os textos e tudo mais. E a gente via, né, cada pedacinho do filme sendo formado, assim. Era muito interessante você ver o trabalho e ver o brilho no olhar de Anderson, que estava ali o tempo todo criando o texto, chamando as pessoas para participar. Então eu vi uma oportunidade, tanto o desejo dele se tornar realidade, como também incentivar outras pessoas. Eu acabei, de certa forma, também sendo impulsionado por essa energia, em casa, ouvindo o tempo todo o roteiro, aquela vontade de se concretizar aquele filme, aquele roteiro que ele tanto tinha sonhado. A possibilidade de estar ali na tela, assistindo também, como é que seria você atuando, era algo que também motivava para que você pudesse também participar desse projeto. Lembrando que desde pequeno eu sempre gostei de filmes, e aí uma pessoa estava passando na rua, a pessoa disse, tem um filme aqui que foi gravado aqui em Itabaianinha, que era no Rastro do Tráfico, né? E aí falei, foi mesmo, é gravado aqui. Falei, legal, deixa eu ver. Aí fui e pedi para se havia possibilidade de eu participar, que eu achei legal, interessante. E a resposta foi positiva e assim participei, porque você fazer parte de uma coisa que não tinha na cidade, né? O qual a gente poderia ajudar na cultura, aquilo ali me instigou. Eu falei, vou participar, eu tenho que participar, eu tenho que estar nessa. A minha motivação maior foi essa, era tentar mostrar, de fato, o que a gente tinha para fazer. Era tipo uma sociedade meio que perturbada naquela época, a gente passava por muito momento difícil. Então você chegou com esse projeto e foi surreal na nossa vida. Era difícil ter alguma coisa que motivasse a juventude naquela época, de procurar algum entretenimento, alguma coisa. E eu era doido para participar. Eu ficava olhando assim, eu disse, meu Deus, será que Anderson vai me chamar ainda? Aí quando ele chegou a me chamar, eu disse, meu Deus, eu não acreditei, porque realmente eu queria participar do filme. E foi bom, e ao mesmo tempo foi desafiador, né? Porque a gente não sabia de nada, né? Como se fosse praticamente nada, né? E aquilo era uma coisa que enchia os olhos da sociedade. Todo mundo olhava para nós e Itabaianinha, um filme e tal. E nem à toa que tudo deu certo. Itabaianinha, a cidade dos anões. Itabaianinha, a cidade do cinema. Seria muita irresponsabilidade minha fazer filme e não colocar os anões. Então assim, foi nesse contexto que eu tive a ideia de fazer os filmes e convidei muitos deles a participar. E no terceiro longa-metragem, o antagonista do filme foi Totó, né, que representou e fez um excelente papel no filme, né, sendo que todas as pessoas que assistiram gostaram. Então essa é a ideia do filme, a inclusão. Eu não poderia, de forma alguma, não incluir os anões num projeto tão interessante como esse. Colocou vários anões para participar do filme, né, no contexto. Aí, depois da participação especial, eu recebi o convite para participar do filme de 2010. Eu me interessei, abracei o projeto, né? E fizemos o segundo filme. Cara, eu achava muito legal quando eu te via na rua e você me perguntava, eu pequeno, Whindersson, qual o nome de filme que você acha que seria legal? Aí você me dava algumas sugestões e eu ficava matutando em casa e aquilo pra mim era muito legal. Eu tinha a sensação que eu estava participando diretamente do filme, só por conta que você tinha me feito essa pergunta. Em relação ao primeiro filme na nossa cidade, né, foi gratificante. Eu assisti, gostei bastante, a nossa comunidade, a minha família, porque eu dei até também uma entrevista à TV Sergipe em relação ao filme que foi, né, com atores da nossa comunidade estando participando. Então, em relação ao filme, foi excelente, que deu até vontade de querer participar, né, do próximo. Feito com muita força de vontade e poucos recursos, o filme No Rastro do Tráfico é uma produção dos moradores da cidade de Itabaianinha, no centro-sul de Sergipe. O lançamento foi em maio deste ano e fez tanto sucesso que o diretor Anderson Silveira resolveu gravar No Rastro do Tráfico 2, desta vez com um elenco maior. Apesar dos problemas com áudio e iluminação precária, a ideia do filme produzido nas ruas da cidade recebeu a aprovação dos moradores. No povoado que eu moro lá, compraram filmes bastante assistidos à noite e dia. O meu filho realmente em casa quer repetir mais, meu pai não deixa ficar, até por causa da novela, né? Não, pai, bota para não assistir. Calma, depois da novela vamos assistir o filme. Em relação aos desafios em produzir filmes em Itabaianinha, são inúmeros. Então, desde o artístico, ao financeiro, ao técnico,
foram inúmeros desafios. Então, às vezes, um ator estava fazendo um papel de um policial no filme e eu percebi que ele estava triste. Aí eu disse, o que aconteceu? Ele disse, eu não queria, eu queria estar do outro lado. Eu tive que mudar o roteiro para transformar ele em um personagem que ele se sentiria bem em participar. Então, assim, eu tinha mudanças, desafios em escrever e refazer roteiros, questões técnicas, artísticas, de todas as formas a gente tinha desafios. O convite, basicamente, era de Anderson, né? Ele que tinha esse controle, esse poder de convencer as pessoas. Eu, se fosse meu o convite, eu não teria, não, essa persuasão que ele tem, né? Mas foi um desafio, eu sempre apoiei, eu digo, vá que você vai conseguir, né? O meu papel era impulsionar as decisões dele, eu acredito que eu funcionava dessa forma. Eu acreditava muito e acredito muito nos projetos dele. Em termos de maquinário, eu só tinha uma câmera, naquele tempo eu tinha uma câmera, uma DV20 da Panasonic, e ficava pensando, vamos fazer como a outra câmera? Vai ser como? A objetiva. Aí eu disse, eu vou falar com um amigo meu que eu tenho lá, de Tobias Barreto, vou pegar uma DV7, e aí fomos arrumando de um lado e outro, e as dificuldades, né, cada vez mais, mas fiquei muito assim, voltando a falar, fiquei muito feliz de participar desse filme junto com ele. Todo mundo se envolveu e errava e fazia de novo, era um trabalho enorme, né? Para fazer ali, Anderson ali correndo vários cenários em cima de trem, era na avenida, roça. Corre, Michele, me presta um carro ali que eu vou fazer umas gravações. Quando eu vi no filme meu carro fazendo cavalo de pau no meio da terra lá, porque eu não participava do cavalo de pau, né? E assim, você via todo mundo ajudando, era vários empresários chegando, dava gasolina, dava carro, todo mundo vendo a energia e a boa vontade. E o desafio que eu digo também humano, porque não existiam profissionais ali. Ninguém tinha um curso de teatro, não tinha participado de nenhuma experiência nesse sentido. E, de certa forma, se viram ali numa condição de atores e que tinha um roteiro a ser cumprido e ainda ter que fazer expressões que tivessem condizentes com o seu papel, né? Então isso foi um grande desafio também, creio que boa parte do elenco teve essa mesma sensação. Com certeza o fato de você não ter feito nenhum curso, né? Todas as pessoas que participaram dos filmes de Anderson, nenhuma tem formação em teatro, em cinema, em nada. A formação ela veio com o tempo. No primeiro filme a gente tinha o mínimo de experiência, no segundo a gente já adquiriu um pouquinho mais, no terceiro mais e vai, mas formação mesmo a gente não tinha. Não era fácil. Nós na época não tinha uma tecnologia avançada ainda, tudo era manual, era muito difícil. A gente teve que correr atrás de propaganda de empresa de cueca, propaganda de outras empresa, para ajudar a gente a manter a despesa do trabalho que o filme tinha que se fazer. Locais, que geralmente não era um perto do outro, às vezes dificuldade de locomoção, porque era só um carro ou outro, aí, às vezes tinha que pegar uma moto de um emprestada para ir a galera gravar num lado, pensa que não, já estavam um gravando de um lado, outro gravando do outro lado da cidade, sendo que você tinha que estar a par das duas coisas, entendeu? O diretor estava tão focado nas coisas para fazer, que eu cheguei a presenciar ele dentro da casa dele, chorando. Eu falei, mas por que você está chorando, né? Perguntei para ele, você está chorando por quê? Tamanho envolvimento. Ele queria que a coisa desse certo. E a gente também queria. Mas daí as dificuldades, como foi falado, tanto contratempo, tanta coisa, mas porém a gente tinha boa vontade e tinha a garra de não desistir. Eu acredito que falta justamente atitude, né? Você tomou aquela atitude na época e que pode ter inspirado algumas outras pessoas, não só daqui, como de outras cidades. Essas pessoas hoje podem até ter tido influência na vida delas por conta desse filme. E aí recebi o convite de participar, né, do terceiro filme. E aí eu fui com muita felicidade. E eu, dentro dessa participação, né, teve a perseguição, teve carro aí na corrida, que eu pensava que era fácil, mas quando a gente está dentro se torna bastante difícil, né? Não é fácil fazer um filme, mas nessa minha cena eu participei, a gente correndo, né? Polícia atrás de bandido, bandido atrás de polícia, e ao chegar para finalizar eu morri. Saí de cena morrendo dentro de um rio. Aparece, desgraçado!
Então, a gente falava para eles como era que iria acontecer aquela cena, contava, contextualizava e gravava algumas vezes, né, os rascunhos para poder sair o produto final. Então a gente idealizava ali e eles acompanhavam o nosso pensamento. Então, Soraya morreu porque eu precisei ingressar na minha segunda graduação e tinha que viajar todas as noites, que eram justamente os horários da gravação do filme. Então Soraya morreu para que eu pudesse contribuir para o filme de uma outra forma, atrás das câmeras. Essa foi interessante porque foi um dos maiores desafios, ser um lutador. Na idade, que eu tinha uma idade avançada e com um lutador mais novo. E a cena foi emocionante porque eu consegui vencer essa luta. Mas com o Totó eu tive quase 6 meses de gravação e foi muito bom, ele é muito inteligente, Totó. Assim, ele tinha ideias, ele ajudava, a gente se ajudava nas gravações, sabe? E foi bem legal gravar com ele. Houve um pouco de emoção, porque Shaolin fazia parte do meu grupo. E aí foi aonde entrou a parte emocional do filme, na hora que eu estava procurando ele de um lado e eu de outro procurando o artista para nós pegar, e quando eu me deparei na beira do rio, achei um companheiro morto. Ali teve sim uma emoção que tomou conta de mim e fez com que eu ficasse ainda mais emocionado no final do filme. Eu acredito que não teve papel melhor para me fazer do que o que eu fiz. Porque não foi apenas um ator, era a minha vida. Eu era aquilo, eu era aquela pessoa naquela época. Então, era a minha realidade. Uma pessoa que era isolado, rejeitado e que fui convidado para participar, já me senti muito acolhido naquela época. Só que não era apenas o papel em si, era de fato a minha vida. Eu era aquele cara. Uma das cenas assim que mais me marcou foi a cena onde meu irmão ele corre por cima da linha do trem lá embaixo, né, ali na avenida, e ele é baleado e muito bem feito assim, toda a gravação. Bem marcante. Não sei se por ele ser meu irmão ou juntou, né? A cena foi muito bem feita. A cena que minha filha, que é a filha do protagonista, e ela é sequestrada, e ela ali criança, e ela se envolve, e ela briga com o sequestrador. Ela coloca uma emoção muito grande, ela pequenininha, e ela entrou mesmo no personagem. Eu tive que fazer uma cena que tinha que sair correndo e pegar uma pessoa pelo pescoço e trazer para trás assim. Aí foi ensinado para mim a técnica de não machucar a pessoa, ele treinou bastante e deu certo. Uma que eu tive que pular uma cerca, que eu vim correndo que tive que pular uma cerca, foi muito boa. Outra que eu tive que brigar com aquele cara que viu na moto em movimento, que é uma cena muito, assim, teoricamente difícil de fazer, que é uma moto em movimento, pular no cara, é uma cena muito difícil. E outra foi aquela corrida que foi por baixo da ponte ali, que eu não sabia o que era que tinha. Na realidade, via antes, mas depois não sabia o que era que tinha na hora do geral, na hora do vamos ver, entendeu? Foi muito desafiador essa parte aí. A cena que mais me marcou, cara, hoje eu olhando com uma visão eu tendo uma visão mais profunda da cena, foi naquele momento que a gente chegou na Acre mesmo, e aí vocês chegaram e eu saí correndo, tive que pular aquele muro. E aí, de fato, aquela cena foi muito difícil naquela hora, porque envolveu muita coisa ali naquela hora ali, de mergulhar dentro da água, de tapa, de cuspe, que teve até cuspe. E você olhando pra mim como se estivesse dizendo, não dê risada, senão lhe mato. Fala! Sabe ou não sabe? Vai pro inferno, caralho! Sai não, porra! O filme trouxe muita reflexão para minha vida.
não foi apenas um filme, sabe? Foi muita lição. Hoje eu tenho uma perspectiva de vida muito melhor por causa do filme. Que pena, cara, que nós não somos tanto vistos. Sem ter que falar ainda do final do filme, a dificuldade. Porque há diferença. Qual diferença? A diferença do artista para o vilão. Eu pequeno com um artista grande, houve uma dificuldade. Nós agradecemos a inteligência do diretor que criou uma maneira que o artista estivesse em cima de uma árvore e caísse e me surpreendesse. Porque como era que eu ia lutar de igual para igual com uma pessoa com estatura maior do que eu, mas na hora que ele me venceu, eu tomei a primeira facada e me rendi, né? Me entreguei, não tive forças e perdi o jogo. Eu acredito que de 15 anos para cá continua a mesma coisa. Eu gostaria que olhassem com outros olhos, né? A questão do esporte, do cinema, da música, para que os jovens possam ter uma oportunidade maior. Se tivesse um investimento, uma capacitação, né? Para poder estudar a parte de cinema, de ator. Eu acredito que poderia ter muitas oportunidades. Então os filmes ajudaram muito, né? Na época eu era agente de endemias, trabalhava na saúde, aí eu comecei a estudar, me transformei em professor, advogado, e essas profissões, o cinema me ajudou, porque quando você está como advogado, você está atuando, como você está como professor, você está atuando, então o tempo todo criamos personagens, e por isso que eu acho tão interessante, e defendo a ideia de que a escola deveria ter cinema, deveria ter arte, teatro, para que os alunos, e principalmente agora, numa época totalmente digital, as pessoas entendessem o poder do audiovisual e a questão da atuação, como ela pode contribuir para a formação dos indivíduos. Não a formação acadêmica, mas a formação pessoal. Deveria ser incluído projetos interessantes que tragam o audiovisual, que tragam o cinema e o teatro para as escolas, para a gente formar jovens com a percepção da sétima arte. Um local foi improvisado com cinema, servia para cinema. E aí eu me lembro que uma das vezes que eu estava lá na bilheteria, perto da bilheteria, olhando as pessoas entrar, né? Aí faltavam 20 minutos, eu me lembro, num dos 2 filmes que eu participei, tinha isso. 20 minutos e quase ninguém. E você ainda comentou comigo, será que o pessoal não vai vir, não vai colaborar? Eu falei, eu acho que é a nível de Brasil, o pessoal só vem em cima da hora. Não passou 10 minutos, de repente, de uma hora para outra, lotou. Encheu que ficou gente em pé. Eu falei, legal. Aquilo te motiva, né? Você vê as pessoas, o público ali, quer dizer que você, o pessoal achou legal. Se tá vindo para ver, né? Eu me lembro, até hoje, eu entrando na Acre Clube e ver aquela Acre lotada com as cadeirinhas, todo mundo ansioso para assistir o filme. Aquilo era muito legal. Como eu já disse, até hoje eu tenho muita saudade daquilo por conta que era na minha cidade. Eu gosto demais daqui, então aquilo me marcou muito, muito mesmo, cara. Quando eu cheguei em São Paulo, esse filme já estava em São Paulo, já estava em Minas Gerais, já estava no Nordeste, em Recife, em Alagoas. Então o filme andou rápido, circulou rápido e fez sucesso. Aonde eu chegava, eu já recebia os agradecimentos e os comentários do nosso filme. Mas era uma questão profissional. Era uma questão que eu ia fazer um anúncio e você teria um retorno. E esse retorno foi tão interessante porque a gente saiu na TV Sergipe, Jornal de Cidade, Se Informe, revista. Então a gente saiu em vários meios de comunicação. Então, participou do Curta-se, que é um festival ibero-americano. Então você teve uma situação. Né? Teve o ex-governador Marcelo Della estava segurando os filmes na época. Ele tirou uma foto, disse, divulga aí. Mas naquela época não tinha rede social. Então a gente tentava fazer o máximo que pudesse. Mas eu digo a você, o maior anunciante são os atores. E pessoas também, agradecer as pessoas que participaram na cidade. E se hoje nós fôssemos fazer um filme novamente com outro tema, essas mesmas pessoas estavam participando, alegre, feliz. Tenho certeza que daqui em diante ela será vista também como uma cidade do cinema. E também Anderson incentivou outras gerações que vieram depois da dele a estar produzindo esses materiais. Tanto é que tem ex-alunos dele, né, que
continuam fazendo essas propostas aí. E se tudo der certo, outra pessoa quiser realmente que isso aconteça também, novamente em Itabaianinha, não só você, mas que você sirva de alicerce para outra pessoa, que aconteça de outra pessoa fazer o que ele fez. A iniciativa que Anderson fez foi uma coisa que marcou. Para mim, eu acho que para muitos de Itabaianinha, né? Como você não tem mais tempo, né, para gravar, coisa assim, eu acho que esse negócio devia ser lembrado com muito carinho. Alguém que puder dar continuidade a esse tipo de ideia, de fazer um filme, seja qual for o assunto, né? Fazer um filme, fazer um documentário de alguma coisa, porque isso mexe com a população apoia. Eu tenho a perspectiva de meu filho assistir o filme ainda. Hoje as pessoas passam na rua, muita gente me pergunta, foi você que fez o filme, não foi Itabaianinha? Aí eu falo, foi. Eu quero ver como vai chegar pro meu filho esse filme, sabe assim, ele assistir e falar, papai, é você aqui? Eu falo, e contar toda a história, como foi, o que aconteceu, de ver como é que vai ser a reação dele, eu fazendo um filme, sabe? Vamos ver aí, deixa ele crescer. Eu queria tanto que ele sentisse orgulho, queria que ele fizesse também, queria que ele tivesse orgulho de querer participar de um filme, de querer participar de alguma coisa, que seja cultural, que seja teatral, qualquer coisa, mas que seja relacionada a tudo que eu vivi, ele se espelhe em mim. Eu queria muito isso que acontecesse. Certo dia eu estava com minha filha em casa e ela me fez uma pergunta: pai, o senhor já fez um filme, eu queria assistir o filme. E eu fiquei com um certo receio de mostrar a ela na época, porque eu não me sentia seguro de mostrar a ela ainda, no momento. Só que, ao mesmo tempo, foi algo que me libertou. Foi algo que me transformou. Porque quando ela assistiu o filme, e aí ela, um momento de muita risada naquele momento ali, e ela dizia, pai, o senhor fumava. Eu era, pai, fumava. Mas o senhor não fuma mais. Não, pai, eu não fumo mais. E ela disse, pai, eu tenho muito orgulho do senhor. Eu vejo aquilo ali e hoje eu vejo a transformação assim na minha vida, primeiramente antes. Abri meu coração para Jesus Cristo. Essa foi a minha melhor escolha. Hoje eu vejo o filme quem eu era e hoje eu vejo assim algo muito impactante do que eu sou hoje. A gravação do filme foi muito legal e depois ganhou uma dimensão que a gente nem imaginava. Eu lembro que por algum tempo, onde a gente passava, a gente era reconhecido em vários lugares. O pessoal continua sempre, um aluno ali, um professor que mostra a gravação, aí o pessoal vem e fala assim, nossa, é você participou do filme, então levou o nome de Itabaianinha. Então isso motiva outras pessoas a fazer. O cinema ele aproxima, antes a gente tem um abismo muito grande entre quem era a celebridade, quem eram as pessoas que podiam participar de um filme, de uma série, de uma entrevista. Então a gente não tinha uma realidade dessa para o interior, que inclusive não tinha cultura de cinema. E de repente você se vê em um cenário em que você era entrevistado, várias pessoas se interessavam pelo projeto e começavam a olhar focar na cidade de Itabaianinha como a cidade do cinema. Então a gente tem aí a arte do cinema como um dos grandes legados que Itabaianinha já iniciou lá atrás e que hoje realmente ela traz novamente esse projeto à tona, mostrando o quanto ele é importante para o desenvolvimento de uma sociedade, né? Partindo do princípio para ir para a próxima geração, eu acredito que vai ser uma alavanca para muitos. Meus filhos hoje são impactados com aquilo ali. Eu fui impactado com aquilo, porque estou revelando isso agora, em questão de quando eu cheguei, fui bem acolhido, né? Até então eu não tinha esse elo, nem com a minha própria família, né? E o filme ele trouxe isso para mim. Esperança de dias melhores, amigos de verdade, uma pessoa como você mesmo, antes das gravações, é uma pessoa que dava conselho, é uma pessoa que dava a mão, era uma pessoa que paralisava. Eu só tenho a agradecer, cara, pela sua vida. Você foi um cara que me mostrou a vida do outro lado. E hoje, a minha família, posso dizer que minha família hoje tem de que se orgulhar do pai que tem, do esposo que tem, porque é um espelho de quem eu era antes e hoje do que eu sou, cara.
Eu acho que foi uma coisa tão prazerosa, que ficou tão marcada em minha vida, que se fosse para fazer tudo 200 vezes eu fazia. Eu queria que tivesse tudo de novo, o tempo voltasse. Infelizmente perdemos amigos que estavam no filme, eu queria que tivesse tudo de volta, se fosse para viver outra vez. Sem você precisar nem perguntar se eu queria. Eu já estava lá, já antes de você chamar já, porque foi muito, muito, muito boa a experiência. Porque assim, era difícil gravar com ele. Porque ele tinha um vocabulário próprio. Então o pessoal chamava ele de gago, mas ele não gaguejava. Ele tinha um vocabulário próprio. Por exemplo, ar-condicionado ele chamava de vaconel. Não tinha nada a ver uma coisa com a outra. Então tinha que ter um tradutor. Eu sabia o que ele estava falando. Só que aí quando ele começava a falar, todo mundo começava a rir. Babalu, essa é da boa. Já tá pago, vamos levar o nosso produto, né? Menina, você contatou, viu? Disseram que é uma carinha de minha criança, era? É uma interesseira ela. Ela é uma cachorra, viu? Que negócio, pô. Prende a cachorrinha, pô. Rápido. Aí, dá um show de gasolina nele aí. Ô, Sandinha, você tá vendo muito de dois abai. Ô, meu amor, você não sabe que só tem olhos pra você? Que beijo falso. E eu não tinha ideia de que aquele personagem dele ficaria guardado na memória das pessoas e dos netos que não conheceram o avô. E não só meu pai, como outros participantes, né, como Kertz, Banana, Rony Erickson, Pablo, pessoas que participaram do filme e nos deixaram. E graças a esse documento, né, de audiovisual, nós podemos vê-los, né, lembrá-los, né, de uma forma muito agradável. Então assim, eu queria aqui expressar os meus sentimentos a todos os familiares e dizer que todos eles estão guardados, não só nos nossos corações, mas em todos os filmes que produzimos na cidade. Queria aqui externar a homenagem a todos eles e dizer que o filme, ele eterniza as pessoas.